Provérbios 19, 21. Acharam? Quem achou, diga amém. Então vamos lá. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor faz o quê? Permanecerá. Então entenda, o ser humano ele faz muitos propósitos, muitos sonhos, muitos planos, mas o único que vai permanecer é o propósito de quem? De Deus. Nós fazemos muitos propósitos. Você acorda pela manhã fazendo propósito, você se ingressa numa universidade, numa faculdade com um propósito, você se ingressa num casamento com um propósito, você vai para uma empresa com um propósito, você traça um objetivo com um propósito. Muitos são, diversos são os propósitos do homem, mas somente o de Deus deve prevalecer, somente o de Deus. Nós, como cristãos, às vezes estamos conduzindo o nosso ser fora do propósito de Deus. Estamos habituados com propósitos humanos, e com isso, nós, devido a estarmos tão habituados com os propósitos humanos, nós estamos saindo do propósito de Deus, e nós não podemos fazer isso, porque o propósito do homem é vão. Ele tem um tempo e ele se desvanece, não se prolonga, mas o propósito de Deus ele permanece. Enquanto o ser humano viver fora do propósito de Deus, é a mesma coisa que nós dizermos que ele está perdendo o tempo da vida, perdendo o tempo que Deus preparou para ele poder viver. E começando a falar desde a criação, Deus criou o ser humano para morrer? Não. O propósito da criação de Deus foi para que o ser humano vivesse eternamente. Só que algo veio, falando de Satanás, manipulou a mente humana e saiu do propósito de quem? De Deus. Viveu o propósito do homem. Lembre-se, todo o propósito do homem é morte na certa, por isso que os homens morrem. Saíram do propósito de Deus. Em todo o período da sua vida, se sair do propósito de Deus, algo ruim vai acontecer. Quem já teve livramento? Hoje eu ouvi o irmão Zé Carlos contando livramento, né? Teve livramento. Por que acontece um livramento? Às vezes não só de um acidente, a irmã Socorro também livramento, não só de acidente, mas às vezes de uma enfermidade mortal. Temos até um testemunho lindo aqui na igreja, eu vou pedir para eles contarem no domingo da Santa Ceia, para você entender. Irmãos, aquilo dali que aconteceu na vida da pessoa, um acidente, uma doença, algo mal, o livramento quando Deus deu, é porque a pessoa está no propósito de Deus. Não importa o que ele venha usar para que a pessoa se livre, o importante é que o livramento aconteça. Agora, só vai acontecer se em meio àquela situação rápida, inesperada ou demorada, prolongada, não importa. O importante é que você viva no propósito de Deus. Se sair dele, você pode perder o tempo da vida, e o mais ruim de falar, até é difícil para o pregador falar, perde a salvação. É algo que você não pode perder. Nunca, jamais. Nós lutamos, nós vivemos para viver a eternidade ao lado de Deus. Esse é o maior propósito do nosso ser. Agora, desfrutar de uma boa saúde é bom? Ter dinheiro no bolso é bom? Não vou pedir a oferta agora não, depois eu vou falar da oferta. É bom ter dinheiro no bolso? É bom? É bom. Ou no banco, né? Vamos falar a verdade. Agora, isso tudo, irmãos, não te deixa melhor ou pior diante de Deus. Sabia disso? Isso é só uma consequência da vida. O que te deixa melhor diante de Deus é viver o propósito que Ele estabeleceu. Volta um pouquinho, Provérbios 16, versículo 1. Provérbios 16, 1. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta
Da boca. Então, o homem prepara muitas coisas, mas a resposta vem de quem? Vem do Senhor. Olha o que diz o 2. Todos os caminhos do homem, leiam aí, são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Isso quer dizer o quê? Que às vezes para a pessoa aquilo que ela faz é certo, aos olhos dela. Ela fazendo ou praticando, para ela aquilo é correto. Mas quem é que vai pesar se é certo ou não? É o próprio Senhor. Então se examine. Como pastor que eu faço para saber se aquilo que eu estou fazendo está correto? Coloque de acordo com a palavra. Quem já se olhou no espelho hoje? Quem já se olhou? Todo mundo praticamente, né? O homem se olha no espelho para fazer a barba, senão se corta. A mulher se olha no espelho para fazer a maquiagem, senão não sai de casa. Então, já se olhou. A Bíblia para nós, o que ela é? É o espelho. Coloque a sua vida aqui nesse espelho e veja o que ele vai refletir para você. Se estiver de acordo com o propósito de Deus, nunca você vai perecer. Muito pelo contrário, você vai viver e vai viver na direção do Espírito Santo. Deus permitiria um ser humano nascer para morrer deitado numa cama enfermo? Sim ou não? Não, porque senão Deus seria mau. Deus ia permitir alguém morrer em acidente? Não. Deus ia permitir um casamento ser destruído? E vamos ser sinceros, quando um casamento se termina, se rompe, toda a família perece. Filho criado sem pais, ou né, sem um pai, ou a mãe sem o cônjuge, é difícil. Agora, por que acontece? No momento de ignorância, saiu do propósito de Deus. Ou casou sem a direção de Deus. Tudo isso tem que levar em conta. Às vezes não era a pessoa preparada para você. Cada panela tem a sua tampa, não é verdade? E tem que ser, eu sou mais exigente, tem que ser panela de pressão. Não, porque se você pega uma tampa maior, põe numa panela menor, ela consegue fazer a função, não consegue? Agora de pressão, a tampa tem que ser igualzinho, senão a pressão vaza. Cada panela tem sua tampa, tem que ser panela de pressão. Então, nós precisamos entender o seguinte: o ser humano não pode sair do propósito de Deus, não pode. Se sair, vai ser perca de tempo. Eclesiastes, vai um pouquinho à frente, uma passagem que conhecemos bem, capítulo 3. Essa palavra é boa para aqueles que são um pouquinho afobados, ociosos. 3:1. Tudo tem seu tempo determinado. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo do quê? De morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar, tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de plantear e tempo de saltar. Daí vai ali, né, você lê na sua casa. Agora olha para mim um pouquinho. Para todo propósito há o quê? Um tempo determinado, estabelecido. A única coisa que nós, olha para o pastor, não podemos fazer na nossa vida é perder o passo do tempo. Eu falo isso sempre. A minha oração particular é que eu não esteja fora do tempo de Deus. Eu não posso estar um passo atrás para mim não perder as oportunidades que Deus preparou. Não posso estar um passo à frente para mim não me exaltar e acabar perdendo o rumo da vida. Eu tenho que estar certo no tempo de Deus. No relógio de Deus, cronometrado com a raça humana, com o ser humano, deu lá 1 segundo, nós temos que estar pisando os pés naquele segundo. Lembra da passagem de Reis,
que Deus pediu para o profeta ir falar com o rei, repreendê-lo, e daí ele falou: olha, não volte pelo mesmo caminho da onde foi, não pare para beber água e nem comer pão. Ele parou, comeu pão, bebeu água, e o leão o matou. Por quê? Porque ele saiu do propósito de Deus. Se você vai se ingressar numa nova jornada, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Se certifique que isso é propósito de Deus, que não seja algo da tua cabeça. Se certifique-se disso, para você não entrar numa jornada em vão. Não entre, aí se perca de tempo para você. No Evangelho de João, já vou chegar onde nós precisamos. Capítulo 1, versículo 9. João 1:9. O Evangelho, quarto livro do Novo Testamento. Acharam? Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem aonde? Ao mundo. Você já veio ao mundo? Então tem que estar nessa luz. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de quem? De Deus. Que nascimento é esse? Vou ler o 12 novamente. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você tem que tirar do seu vocabulário que todo mundo é filho de Deus. Tire isso do seu vocabulário, não existe. Todos somos criaturas de Deus. Agora, somente aos que o receberam, a estes ele deu o poder para serem o quê? Filhos de Deus. Depois que você entra no propósito do Senhor, você se torna filho. Enquanto vivia fora do propósito de Deus, não era filho, era criatura de Deus. E sendo criatura, você nunca vai entender Deus. Por quê, pastor? Porque para entender Deus, você tem que nascer de Deus. Antes nós éramos nascidos apenas da vontade do quê? Da carne, é o que diz o 13, os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne. Os que são filhos de Deus nasceram da onde? Do Espírito. Depois da vontade da carne. Depois que o seu papai e a mamãe tiveram desejo em tê-lo, você nasceu naturalmente, veio a este mundo. O segundo nascimento é nascer para quem? Para Deus. Não da vontade da carne, mas da vontade do Espírito. E aí que está o grande processo da salvação. Se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se não nascer de novo, não pode viver o propósito de Deus. Consegue discernir isso? Consegue ter essa concepção? Tem que nascer de novo. Para nascer de novo, no mínimo, tem que passar pelo batismo nas águas. E o batismo nas águas não é o suficiente, também tem que ser batizado no Espírito Santo. É o que diz ali, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de quem? De Deus. Quando uma pessoa desce às águas, ali está se cumprindo a vontade de quem? De Deus. Porque antes era a vontade do papai e da mamãe. Igual uma vez uma irmã veio pedir um atendimento, não era da nossa igreja, ela tinha em média, acho que era 6 ou 7 filhos, eu não me lembro certo agora, mas era uma escadinha. E ela veio pedir alimento na igreja, disse que estava passando fome, mas ela era evangélica. Aí eu falei para ela, mas irmã, a senhora com tantos filhos, sem condições financeiras para criá-los, eu falei para ela, por que a senhora não se cuida? Ela falou, olha pastor,
Eu venho de uma denominação que lá é proibido a mulher usar anticoncepcional. É proibido, diz que é pecado. Eu falei para ela, então dá os filhos para o pastor criar. Falei para ela, dá lá, leva todos eles. Fala, estou passando fome porque está me colocando a norma que é proibido. Todo ser humano, irmãos, é nascido da vontade do varão, da carne, do sangue. Agora, para ele nascer de Deus, é quando ele decide ser de Deus. Ninguém veio à toa ao mundo, mas se veio, primeiro ele veio da vontade de quem? Do varão. Eu falei com a minha esposa, a gente tem um filho, o Felipe tem 18 anos já. Ela falou, nós não vamos ter mais. Eu falei, não, só a carinha de um já está bom já. Né? Até o pastor um dia comentou comigo, vocês não vão ter mais um filho? Eu falei, olha pastor, eu acho que não. Se viesse, seria a vontade de quem? Do varão, da mulher. Seus filhos são vontade sua. Agora, se eles vão ser de Deus, nascidos de Deus, é uma decisão que eles vão ter que tomar. Depois que eles são donos de si. Aí eles vão decidir se vão vir para Deus ou não. Aí serão nascidos do Espírito. A luz veio para os seus, mas os seus não, porque estavam todos vivendo no propósito do homem. Só viveremos no propósito de Deus quando de fato e verdade pertencemos a Ele. Senão não conseguiremos viver. E cada um tem uma função. Quando nasce de quem? De Deus. Quer ver o João? Vai um pouquinho à frente, mas já estamos aqui no capítulo 3. Só para entendermos essa parte. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade vos digo que aquele que não nascer de novo, o que está escrito aí? Não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo o quê, pessoal? Velho. Nicodemos, ele já era o quê? Ele já estava avançado em idade. Agora, todo o período da vida dele, príncipe dos judeus, preste atenção, não era qualquer um, ele estava vivendo como? Fora do propósito de Deus. Preste atenção aqui, isso é muito sério. Em todo o período da vida dele, ele viveu fora do propósito de Deus. Diz mais: porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Olha a infantilidade dele. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar. Em outras palavras, sem adulterar o texto, não pode viver no propósito de Deus. Então, o ser humano só começa a viver no propósito de Deus depois do novo nascimento. Se ela não passar pelo processo do novo nascimento, ela vai viver na vontade do quê? Vou ler o 6 para vocês. O que é nascido da carne, é carne. E o que é nascido do Espírito, é Espírito. Não te maravilhes de ter dito isto? Necessário vos é o quê? Nascer de novo. O vento assopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Por que ele não sabia? Irmãos, não estamos falando de uma pessoa que não teve estudo, que não teve um entendimento. Estamos falando de alguém aqui sábio, mestre, e ele não entendia as coisas do Espírito. O que isso quer dizer para nós? Não importa a sua cultura, a sua formação, mas se não nascer do Espírito, você não vai entender as coisas de Deus. Você vai entender de tudo que o ser humano natural entenderia. Vai entender da ciência, da matemática, vai entender da filosofia, da história, do português, do inglês, sei lá, você vai entender de tudo que qualquer ser humano natural entenderia, porém, não vai entender das coisas de Deus. E se não entender das coisas de Deus,
o seu tempo na terra terá sido em vão.